Hoje falo com Rogério Hoffler, farmacêutico do CEBRIM, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, do Conselho Federal de Farmácia. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rosa? Bom dia. É um prazer poder estar aqui desenvolvendo sobre esse tema, que é o uso racional de medicamentos, que é um tema que eu lido no dia a dia há alguns anos e considero de grande relevância para a sociedade como um todo. Então, para começar, eu queria que você comentasse conosco quais são os perigos da automedicação. Inicialmente, gostaria de falar brevemente sobre automedicação, ou autocuidado com o uso de medicamentos. Naturalmente, o ser humano ele busca soluções para seus males, seu mal-estar, uma dor, e isso é intrínseco do próprio ser humano. E de modo que a automedicação ela não é de tudo ruim. Claro que a automedicação, quando ela não é adequadamente orientada, quando não há um acompanhamento de um profissional habilitado, incorre em vários problemas para o paciente, para o usuário do medicamento. Como, por exemplo, o mascaramento de uma doença que poderia eventualmente ser trivial, ser uma doença simples no primeiro momento, mas que, por não ser adequadamente tratada, os sintomas são reduzidos pelo uso do medicamento e ocorre um agravamento. E a pessoa só vai buscar um médico depois que a doença já está mais grave. Rogério, essa é uma prática normal e natural, inclusive nas farmácias não há um cuidado de prescrição nenhuma médica, eles já fornecem esses remédios. Que ações vocês estão tomando com relação a isso? Bom, o primeiro aspecto importante, como eu disse anteriormente, é a orientação profissional. E um problema que nós temos nas farmácias no Brasil, de modo geral, é muitas vezes o farmacêutico não está presente. E isso é um problema muito grave, inclusive nas farmácias públicas também isso acontece. De modo que o paciente, o usuário do medicamento, ele vai a uma farmácia e sem ter uma orientação adequada, ele adquire um medicamento, algumas vezes até medicamentos que requerem prescrição médica, mas eles o fazem sem ter a prescrição. Então, a busca por parte da sociedade, a população em geral, deve exigir a presença do farmacêutico, que, em verdade, a lei estabelece que ele deveria estar lá, né? Então, esse é um primeiro passo, a presença de um profissional no estabelecimento farmacêutico, a partir do momento que a farmácia, o estabelecimento farmacêutico, não deveria ser considerado um simples comércio, mas sim um serviço de prestação de serviço de saúde. Rogério, tem um outro problema que eu considero assim, da maior importância, que são as publicidades nas televisões, nos rádios, e que, no final, eles colocam de tal forma corrido que aquilo pode incorrer em problemas, por exemplo, quem está com problema de dengue, que não pode tomar aquele tipo de remédio. Como controlar isso? Como fazer com que isso não ocorra mais, que propaganda de remédio fosse totalmente proibido? Bom, o controle da propaganda de medicamentos, na verdade, existe regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre o assunto e há fiscalização também. Claro que não é o suficiente para controlar totalmente essa prática, né? Inclusive, a propaganda de medicamento, além dos medicamentos de venda sem prescrição, ela atinge os prescritores. Isso talvez seja de maior gravidade, inclusive, porque muitos prescritores, na verdade, eles têm como base uma informação ou a indução da própria indústria farmacêutica para prescrever medicamentos, né? De modo que, muitas vezes, o medicamento que seria o mais adequado não é usado, e sim aquele que tem algum benefício para o prescritor ou para quem vai comercializá-lo.
Bom, no caso, nós estamos falando da dengue, que é um problema que está muito incidente no nosso país. Essa semana mesmo eu vi que só no estado de Goiás tem quase 130 mil casos de dengue. E aí, a pessoa vai, que é uma doença que muitas vezes pode parecer uma gripe, a pessoa vai, toma remédio que não tem nada a ver, e as implicações são realmente graves. Como, a partir de agora, a gente dá um conselho ou alguma coisa que a gente pudesse atingir? Lógico que a internet é um veículo que atinge muita gente, mas ainda não atinge aquela pessoa que não pode nem pagar um médico. Como é que a gente faz? Bom, é um papel dos governantes, né, da Secretaria de Saúde, de orientar, de educar a sociedade, a população com relação aos riscos e quais as medidas a serem tomadas no caso de suspeita de dengue. A primeira coisa é procurar, na verdade, um posto de saúde, porque é um tipo da doença que o serviço público está, pelo menos em tese, apto a atender adequadamente a população. Um aspecto importante é não se automedicar. Especialmente medicamentos que possam agravar sangramentos, hemorragias, porque um dos maiores problemas da dengue atualmente é o subtipo da dengue, que é a hemorrágica. Então, os pacientes não podem tomar de modo algum ácido acetilsalicílico, que é a aspirina, né? Ou dipirona, ou um anti-inflamatório como ibuprofeno, por exemplo, diclofenaco, porque esses medicamentos eles aumentam o risco de hemorragias, de sangramentos e podem agravar uma gripe, o caso da dengue, né? O mais recomendado no caso é o paracetamol, nesse caso, porque ele não interfere com a coagulação do sangue, portanto, não aumenta o risco de sangramentos. Bom, de qualquer forma, quem puder e conseguir é realmente procurar um serviço médico público, o SUS, ou coisa assim. Bom, a indústria farmacêutica é fortíssima, todo mundo sabe disso. Como o Conselho está normatizando ou fiscalizando essas indústrias hoje no Brasil? Quais ações vocês estão colocando em prática para inibir um pouco esse avanço voraz dessa indústria que não para pensar, na realidade? Bom, uma boa pergunta e difícil de responder. Bom, em primeiro lugar, na verdade, o Conselho Federal de Farmácia ele não atua nesta área, né? Ele normatiza, regulamenta e fiscaliza o exercício profissional do farmacêutico. Ele não atua interferindo ele não tem ingerência sobre o que as indústrias farmacêuticas fazem em termos de mercado, em termos de promoção de medicamentos. Isso seria mais um papel da própria agência regulatória, né? E outras organizações como o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Entre outras instituições. Mas, por outro lado, o Conselho, ele, por ser um órgão de farmacêuticos, ele tem um serviço, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, que há 20 anos nós atuamos com a promoção do uso racional do medicamento, por meio da informação independente. Porque nós sabemos que um dos principais fatores que leva ao mau uso do medicamento, ou por excesso, ou não utilizar o medicamento, é por informação imprópria, informação com algum viés mercadológico, por exemplo, ou uma informação desatualizada. Então, o Conselho Federal de Farmácia criou, em 1992, o SEBRIM. E lá somos atualmente 3 farmacêuticos que, por meio de uma oferta, a disponibilização de informação independente para os profissionais da saúde, nossa proposta é promover o melhor uso desses insumos. Bom, como última pergunta, existem números suficientes de farmacêuticos para cobrir todas as farmácias no país inteiro?
Não, temos excesso de farmácia, em verdade. Na verdade, a farmácia no Brasil hoje ela tem um perfil de comércio e não de serviço de saúde. Esse é um grande problema. Nós não precisamos ir muito longe, nós vamos ali na Rua das Farmácias, uma farmácia no lado da outra, aquilo lá é um absurdo, é desnecessário. Por um lado, ter mais de uma farmácia pode ser importante para a questão do preço, né, questão da concorrência e promover uma redução de preço, né? Porém, para efeito de consumo de medicamento desenfreado, isso é totalmente deletério, né? É problemático isso. Na verdade, nós temos muitas farmácias para poucos farmacêuticos, essa é a verdade. Há uma discussão que já dura já há alguns anos, em que o Conselho Federal de Farmácia defende a tese de que o governo federal, a agência regulatória, deveriam retornar a farmácia ao que era originalmente, né? E como é em países desenvolvidos, propriedade do farmacêutico e é um serviço de saúde para a população. Na verdade, aqui no Brasil nós temos um comércio em que um farmacêutico é contratado, não necessariamente por todo o período, aliás, poucas vezes por todo o período de abertura, embora por lei deveria estar lá o farmacêutico o tempo todo, de modo que há um completo desvirtuamento do sentido do uso do medicamento. Então, na verdade, em vez de aliviar o sofrimento, ao invés de ser usado para tratar, curar doenças, ele é utilizado como um bem que gera muito lucro. Aliás, a indústria farmacêutica é uma das está entre as 5 mais poderosas no mundo, né? Porque medicamento é um insumo que é muito procurado, muitas pessoas, inclusive, chegam a deixar de se alimentar adequadamente, mas adquirem lá seu multivitamínico, né? Que na maioria dos casos é inútil. Bom, quero te agradecer, Rogério, essa entrevista. Eu sei que é um assunto bem complexo, muito mais teríamos a falar a respeito, mas eu acho que a gente... a partir dessa nossa conversa, a gente pôde abrir, pelo menos, uma discussão a respeito, que eu acho que é super importante. É um problema de saúde pública, é um problema econômico e é um problema de responsabilidade. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, a equipe do SEBRIM, Conselho Federal de Farmácia, quando houver interesse em tratar do tema uso de medicamentos, que acredito que seja um tema importante porque as pessoas tomam medicamento, precisam de medicamento. E como esse medicamento está sendo adquirido, como ele está sendo prescrito, como está sendo utilizado. Então, pessoas que estão morrendo, pessoas estão deixando de ser curadas pelo mau uso de medicamentos, né? Então, nossa proposta é colaborar um pouco, claro que consideramos o nosso trabalho como uma formiguinha, né, nesse contexto todo, mas nos colocamos à disposição naquilo que for útil. Com certeza a gente vai voltar a conversar, e se você tiver um site que as pessoas possam entrar e obter mais informação, por gentileza, nos coloque. Bom, o SEBRIM, em verdade, ele é dirigido aos profissionais da saúde. Até porque nós não temos uma equipe e uma estrutura grande o bastante para atender a população. Até por isso não temos, por exemplo, um 0800, né? Nós não teríamos condições de atendê-los. Mas, para profissionais da saúde, o nosso site é www.cff.org.br e tem um link SEBRIM no lado esquerdo da página principal.